Olá, eu sou Alberto Guerra e mais uma vez estou aqui no nosso canal Literatura é Outra História. Hoje, com o compromisso de passar algumas informações a respeito de uma obra-prima da literatura brasileira e certamente da literatura universal. Grande Sertão Veredas, obra máxima de João Guimarães Rosa. Dizer que Grande Sertão Veredas é uma releitura de uma novela de cavalaria é dizer pouco. Dizer que Grande Sertão Veredas é uma releitura de Fausto, do Goethe, poeta romântico alemão, é também dizer pouco. Dizer que Grande Sertão Veredas incorpora a linguagem pouco assimilada pelo tradicionalismo de um Riobaldo jagunço que passa a narrador de uma história, é também dizer pouco. O que deveria ser dizer muito, então, em Grande Sertão Veredas. Dizer muito em Grande Sertão Veredas significa penetrar na presença de Deus e do diabo no interior do ser humano. Deus e do diabo que percorrem caminhos da alma humana e constroem uma narrativa excepcional. Na voz pouco acadêmica de mais cultura iletrada do que letrada, Riobaldo, narrador da história, jagunço, preparado para matar, viril, que confunde virilidade com força e matança, se vê, num determinado momento da narrativa, muito próximo de um outro jagunço, chamado Diadorim. Riobaldo e Diadorim formam uma parceria inseparável. Riobaldo e Diadorim formam um par que luta, ao mesmo tempo, pelos mesmos ideais ou pelos mesmos objetivos. Riobaldo e Diadorim fazem um casal. Ao usar o nome casal, há uma insinuação na palavra de que alguma coisa fora do estabelecido pela natureza se instalou. Riobaldo começa a perceber que está sentimentalmente muito comprometido com Diadorim. E Diadorim corresponde, de certa forma, aos desejos e aos apelos, ainda que pouco visíveis, do Riobaldo. A partir daí, se começa a construir, dentro da narrativa, num tempo e num espaço pouco propícios para essa construção, um romance, talvez o primeiro romance homossexual da literatura brasileira. Dirão alguns, não totalmente homossexual, por quê? Quando há uma escaramuça, há um tiroteio, e Diadorim é alvejado e morre, Riobaldo fica desesperado e, diante da preparação do corpo do amigo, torna o corpo do amigo nu e descobre que ali estava travestida uma mulher que queria, com sua presença no bando, vingar a morte do pai. Dentro do irremediável, do trágico, completamente trágico, de um amor que foi negado, de um amor que foi evitado pelas censuras existentes na sociedade, pelas censuras existentes no código moral dos jagunços, esse amor se vê proibido para sempre por causa da morte de Diadorim, que se transfigurou numa mulher. Na verdade, era um corpo de uma mulher numa roupa de homem. Dirão alguns que
de maneira naturalista e pouco profunda, o amor se deu como no meio animal, ou a fêmea atraiu o macho de alguma forma. Ocorre que o amor humano não se dá nessa esfera de cio. O amor humano se dá de maneira também cultural. E a paixão que existia e estava escondida era uma paixão que vinha de uma imagem masculina para outra imagem masculina. Traduzindo na provocação do texto rosiano, uma temática extraordinária, excepcional, que traz para dentro da cena literária os sentimentos mais profundos, mais sinceros dos personagens envolvidos. É uma obra imperdível. Essa que eu contei, esse pedacinho que eu contei, esse fiapinho que eu contei, é apenas uma história principal. Há outras histórias que enriquecem demais o texto, que traduzem o humano na sua inteireza, na sua grandeza e na sua baixeza. É uma obra imperdível, algo que precisa ser lido com cuidado, com vagar, para que a voz do Riobaldo comece a se habituar ao ouvido do cidadão, do homem de cidade, não só aquele que escuta a narrativa desse narrador, Riobaldo, mas o que faça o cidadão que escuta o nosso alter ego, a nossa maneira de escutar o que é a presença diabólica, a presença divina, que muitas vezes as presenças que se misturam e vão dando um corpo altamente eficaz, literário, artístico à obra, e até chegar a uma transcendência do humano. Dentro da dureza da jagunçagem, existe a possibilidade de um sentimento até mesmo interditado. Riobaldo, casado, 3 filhos, se vê irremediavelmente apaixonado por um companheiro de jagunçagem. Aquilo era, na cabeça interditada do personagem, algo impossível. Trama do demo. Mas não era bem trama do demo, como nós vamos perceber na relação amorosa e no processo de recordação do próprio personagem. Se você se interessou por essa história, e devia se interessar, porque é mais que tempo, se você não conhece nada da obra, procure conhecer. Não é toda a literatura que tem um autor desse porte. Repare que a morte de Machado de Assis, em 1808, entregou o bastão a um menino que nascia em 1908. Machado de Assis, em 1908, entregou o bastão a João Guimarães Rosa. Esse autor maravilhoso desse texto fundamental e que orgulharia qualquer literatura de qualquer lugar do planeta. É apenas genial. Leiam. A minha análise, mais uma vez, não é suficiente para tirar a beleza do livro. A análise nenhuma dá spoiler do livro. Ao contrário, enriquece ou pode enriquecer o livro. Leia. Se você gostou dessa intervenção, dê seu like, compartilhe, convoque os amigos, dê o nosso endereço para que as leituras cresçam ao nosso redor. O Brasil só vai ser viável quando as palavras fizerem parte da cesta básica. Muito obrigado e até a próxima.